E aí, você já ouviu falar sobre o tal do gesso agrícola? Será que ele é muito diferente do calcário? Será que na sua situação vale a pena utilizar? Vamos dar um panorama geral hoje sobre as funções do gesso, quando que compensa utilizar e também o que você vai olhar na análise de solo para saber se justifica jogar esse produto. Então fica comigo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos falar sobre gesso agrícola, como que a gente pode olhar lá na análise de solo, lá na situação que a gente tem, se vale a pena utilizar ou não. Eu vou dar um panorama para vocês muito interessante, então serve para produtores de todas as culturas agrícolas, de grãos, de hortaliças e também de frutíferas, beleza? É um produto que pode ser utilizado, aumentar a produção e ser muito benéfico para o nosso solo. Primeiro de tudo, o que é o gesso agrícola? Você sabe? É o sulfato de cálcio. Então a gente encontra ele aí com certa facilidade em várias regiões do Brasil. Você tem que pesquisar aí na sua região aonde que tem esse gesso. Geralmente ou cooperativa você vai encontrar. Geralmente revendas agrícolas um pouco maiores você vai encontrar também. Não é muito caro e ele é fonte de enxofre, que é um macronutriente considerado secundário, importantíssimo, por exemplo, para a formação de alguns aminoácidos essenciais para as plantas. Eu preciso ter enxofre. Tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse nutriente. Eu devo buscar manter ele pelo menos acima de 10 miligramas. Eu tenho também, lá na análise de solo, né? O cálcio, fonte de cálcio. Então pode ter algumas situações onde você não queira alterar pH e você queira fornecer cálcio, você queira fornecer enxofre. Se justificar, você aplicar o sulfato de cálcio, vai ajudar também nesse sentido. E ele vai ter aqui em média 18% de cálcio e 15% de enxofre, então é uma quantidade bem significativa mesmo. Tem muita gente que ainda se confunde sobre as diferenças do gesso e do calcário. Então são produtos diferentes que vão ter funções diferentes e eu vou posicionar em momentos específicos, combinado? Vamos tentar dar um panorama aqui para vocês. Olha só, o gesso não altera pH, então você pode jogar gesso agrícola que não vai ter alteração de pH. Vocês sabem que a disponibilidade de alguns nutrientes também é dependente de pH. Então se você tem uma situação que você não pode alterar pH, se você jogar o calcário vai alterar. Você pode alcalinizar, pode elevar ele ali de uma condição ideal de 6 para 7, 7,5, dependendo da quantidade que você jogar. Então é uma situação que pode ser problemática. Mas o gesso agrícola não altera nada. Uma outra coisa, ambos eles fornecem, né? No caso, o gesso ele vai fornecer o cálcio, o calcário fornece cálcio também. Dependendo do calcário, a quantidade de cálcio ou ela é maior ou ela é menor. O calcário é uma fonte boa de magnésio e o gesso agrícola de enxofre. Então são dois nutrientes que eu devo observar lá na análise de solo. Vamos lá, pessoal. Então são situações. Olha só. O gesso, eu vou fornecer o enxofre. Eu devo olhar na minha análise de solo se está precisando de enxofre também. É uma situação. Pode ser que eu tenha 2, 3 miligramas de enxofre e aí esteja comprometendo. É um motivo a mais. Vocês vão ver que não é só um, mas é um motivo a mais para usar esse produto. Já o calcário e magnésio. Muitos solos brasileiros são fracos em magnésio. Então tem, às vezes, 0,2, 0,3 centimol de carga por decímetro cúbico, e que é uma condição que trava a produtividade, que deixa um solo travado, deixa uma lavoura travada. O gesso, ele atua no fundo. Então ele atua em subsuperfície. Você joga ele em cobertura. Precisa incorporar gesso agrícola? Não faz sentido. É um produto que tem uma lixiviação com uma facilidade muito grande. Você pode jogar ele totalmente em cobertura e com a ação da chuva, a ação do tempo, ele vai descer em profundidade. Já o calcário não, ele tem uma mobilidade baixa de perfil. O que quero dizer com isso? Aonde você joga o calcário, ele vai se movimentar, dependendo do solo, de 5 até 10 centímetros. Pode se movimentar mais do que isso se você tiver um solo bem estruturado. O que seria isso, Jonathan? Solo que tem raízes, né? Que tenha, por exemplo, adubação verde, onde eu tenho a formação de raízes e aí eu tenho um solo mais estruturado, e esse calcário ele pode descer em maior profundidade, mas naturalmente ele fica mais superficial. Se tiver um solo compactado, você joga calcário, ele não vai descer muito pouco. Também o gesso aqui, ele vai reduzir os problemas com alumínio em superfície, ele pode carrear esse alumínio em profundidade e você também eliminar esse elemento tóxico que a gente tem visto nos últimos anos, que é cada vez mais importante manter uma boa estruturação de perfil de solo. Então, se você ainda não prestou atenção nisso, comece a olhar ali para o teu solo, ver se é um solo que está estruturado em perfil. O que eu quero dizer com isso? Não adianta estar equilibrado apenas na camada arável de 0 a 20. Óbvio, é muito importante. Agora, para maiores produtividades,
Para solos mais equilibrados, eu preciso olhar também em subsuperfície, camada de 20 a 40. E é aí, principalmente, onde o gesso vai entrar. E o calcário, ele vai eliminar a acidez, então elevar o pH, vai aumentar a CTC também, né, e melhora a disponibilidade de nutrientes. Vai melhorar a disponibilidade de nutrientes, ele vai reorganizar esse solo, ele pode neutralizar o alumínio tóxico também. Então você tem uma situação aí que é função do calcário especificamente. Beleza, Jonathan, entendi essas diferenças. Agora eu quero saber, será que eu jogo gesso no meu solo, no meu sistema produtivo? Pera lá, vamos tentar esclarecer isso aqui. Primeiro de tudo, o que você deveria ter? Uma análise de solo de subsuperfície, de 20 a 40. Ah, mas eu não tenho. Olha, existem alguns solos que mesmo de 0 a 20, se a gente observar já uma condição de uma saturação de bases muito baixa, uma saturação de alumínio já alta, 20, 30% na camada superficial, muitíssimo provável que em subsuperfície a condição esteja ainda pior, beleza? Esse é um ponto. Então, pela análise de 0 a 20, a gente consegue ter uma ideia também como é que vai estar lá de 20 a 40. Mas o ideal seria fazer de 20 a 40. O que a gente recomenda para os produtores que trabalham aqui conosco? A cada 3 a 5 anos, fazer uma análise de 20 a 40. 3 a 5 anos por área. Ou quando você está abrindo, primeiro ano, fazer de 0 a 20, de 20 a 40. Já dá estratificado, a gente já tem uma noção. Mas essa situação que eu passei para vocês, a análise da superfície numa condição muito ruim, já é um provável motivo da escolha de jogar o gesso agrícola. Outra coisa, geralmente o gesso começa a se justificar com M% saturação de alumínio superior a 10%. Então vai aparecer lá na tua análise de solo um dado chamado M%, que nada mais é do que a saturação que você tem de alumínio nesse solo. Geralmente, quando eu tenho níveis muito baixos, então 1, 2, 3, 4%, não se justifica. É muito pouco provável que o gesso vai fazer ali um efeito extremamente positivo, né? Justamente do fato do alumínio, da presença de alumínio. Agora, quando começa a aumentar esse M%, começa a se justificar cada vez mais. Eu coloquei 10%, mas isso não é bem fixo. Por que não é bem fixo? As plantas têm diferentes sistemas radiculares. Algumas têm um sistema radicular muito mais denso e muito mais profundo, onde se justifica jogar gesso mesmo com uma saturação de alumínio um pouco menor, caso do milho, ele responde muito bem. Então você passa de 5% de saturação de alumínio na camada 20 a 40, começa a se justificar justamente pela densidade de raiz e profundidade de raiz. Tem algumas outras culturas que têm um sistema radicular muito mais superficial e eles vão descer menos em profundidade. Aí começa a se justificar com uma saturação de alumínio um pouco mais alta. Mas é situação para situação, depende do sistema produtivo que você tenha, depende da situação daquele momento. Eu estou tentando dar parâmetros gerais para você acompanhar aí na sua casa com a sua análise de solo ou análise com o produtor que você atende. Beleza? Outra coisa, saturação de bases menor do que 35%. Tem menos de 35%. As bases são o cálcio, o meu magnésio e o meu potássio. Tem essa condição do alumínio alto, bases baixas, pode ser interessante jogar o gesso também. Culturas de maior responsividade, você tem culturas que respondem muito mais fácil. Esse é um bom parâmetro. Sistema radicular profundo, mais fácil de responder. Sistema radicular superficial e de menor densidade, menos probabilidade de resposta. E também anos com maior probabilidade de ocorrência de seca. O que tem a ver a seca? Se não tem a ver aqui com os parâmetros do solo. É que é o seguinte, se eu tenho períodos de seca, as plantas têm uma tendência natural de aprofundar a raiz. Nessa tendência de aprofundar a raiz, elas podem encontrar camadas onde elas têm um impedimento químico através do alumínio. O alumínio ele impede a divisão celular das raízes, diminui a densidade de raiz, isso vai levar com que a planta absorva menos água, menos nutrientes, se desenvolva menos também, explore menos esse solo. Então, em condições de seca, a tendência é que gesso agrícola se justifique mais, porque vai arrumar esse solo em profundidade e aí as plantas vão ter um melhor ambiente para desenvolvimento de suas raízes. Quais que são os benefícios da aplicação do gesso? A redução da atividade do alumínio na camada mais profunda do solo, como eu falei para vocês. Redução também da salinidade, isso aqui em algumas regiões do Brasil é um problema. A gente às vezes atende algum produtor do Nordeste brasileiro. Rio Grande do Norte é muito comum. Rio Grande do Norte, Paraíba é muito comum, que tem muito sódio. É um solo muito salino. E aí, uma das maneiras para a gente reduzir essa salinidade é através
do gesso agrícola, que é um condicionante de solo. E também é considerado um corretivo, né, um redutor de sodicidade de solo, que é muito interessante. É uma outra vantagem que eu tenho com a aplicação dele. Fornece cálcio e enxofre para as culturas. Quando está precisando de enxofre, acaba sendo uma fonte barata. E cálcio também, sem elevar pH. Existem situações, sim, que a gente precisa disponibilizar cálcio sem elevar pH. Tem algumas situações que a gente já pegou aqui. Por exemplo, solos que eu tenho uma saturação até adequada, porém eu tenho um nível de magnésio maior do que de cálcio. E o ideal não é isso, né? O ideal é que eu mantenha o cálcio maior do que o magnésio, pelo menos 2, 3 vezes. A gente já pegou alguns casos assim, do magnésio igual ou maior. E aí como que eu vou elevar cálcio sem alterar pH, sem jogar calcário? Existem também outras fontes, como é o caso do super simples, do super triplo, que tem cálcio, mas se justificar, se entrar na minha situação aqui o uso de gesso, ele vai atuar também jogando um pouco, aumentando, aliás, o teor de cálcio. E também favorece o crescimento radicular. Tem até uma figura para vocês aqui. Vamos imaginar uma situação, né, da cultura do milho onde eu tenha muito alumínio. Aí, se eu tiver muito alumínio sem gesso aqui, como vocês estão vendo, as raízes elas vão se concentrar bem mais na superfície. E a densidade total da raiz vai ficar ali até os 10, 15 centímetros. Se der uma seca, aonde você acha que vai sofrer mais? Aqui ou aqui? Como eu tenho 61% das raízes até uns 15 centímetros. Aqui vai sofrer muito mais, né? Porque vai faltar água muito antes, né? E aqui nessa outra situação, como vocês estão vendo com o gesso, ele tem uma tendência de distribuir melhor essas raízes em profundidade. Isso vai ser benéfico porque ele vai conseguir buscar nutriente, vai conseguir buscar cálcio, magnésio, potássio, micronutrientes, também de camadas mais profundas, de 30, de 40, de 50 centímetros. Então ele tem acesso a mais água, ele tem acesso a mais nutrientes e, consequentemente, ele vai produzir, uma área vai produzir mais. E tem vários trabalhos já indicando isso, né? Que com o gesso agrícola eu tenho uma tendência e posso produzir bem mais, desde que eu tenha justificativa para seu uso. E aqui eu tenho também as metodologias recomendadas para gessagem. Então tem algumas principais, que seria essa aqui, ó, necessidade de gessagem 0,3 vezes a necessidade de calagem em toneladas por hectare, menos utilizada. Tem uma outra que a gente utiliza em alguns casos, que seria 50 vezes o teor de argila nesse solo. E também tem essa nova do Caires e Guimarães, que pode ser utilizada em alguns casos, não é em todos os casos, né? Que seria 0,6 vezes a CTC efetiva na minha análise de solo, menos o teor de cálcio em centimol de carga, vezes 6,4. Eu posso utilizar tanto de teor de argila, como também o Caires e Guimarães. Tem alguns solos aqui que a gente coloca na fórmula do Caires e Guimarães e não vai dar nada, não vai jogar, não vai dar necessidade de gessagem, uma necessidade muito baixa. Aí nós podemos utilizar essas outras metodologias. Se a gente vê que justifica. É uma cultura que tem maior tendência de ter responsividade, é um ano que eu tenho probabilidade de seca, se eu tenho aquela condição lá de alumínio no solo, se eu tenho uma condição de saturação de bases baixa, né, e etc. Tem também essa outra tabelinha interessante, que seria a dose de gesso agrícola segundo o tipo de cultura. Então, eu tenho culturas anuais, soja, milho, feijão, trigo, né? E culturas perenes. Veja que em culturas perenes a dose é um pouco maior e dependendo também do teor de argila, se é menos do que 15, entre 16 e 35, vai mudar um pouco a dose, vai aumentando a dose à medida que aumenta o meu teor de argila. Então, o gesso agrícola e o seu sistema produtivo. Ele não substitui o calcário, se é necessário calcário, joga calcário, olhando, observando lá os parâmetros para calagem. Tem vídeo aqui no canal, quem participa de algumas das nossas formações, a gente fala isso de maneira exaustiva, justamente para fixar muito bem. Deve ser feita com critério, pois pode lixiviar a base, você pode ter um solo que esteja fraco em superfície, e aí você joga muito gesso, e não joga nada de um outro produto, joga muito gesso, a gente já viu isso acontecer, e lixivia a base. É uma condição um pouco mais extrema, é bem verdade, porém é uma situação que existe. É igual o calcário em excesso, né? O pessoal acha que, não, calcário pode jogar em excesso e tá tudo bem. Não, a gente já viu situações aqui que tem muitos tipos de solos diferentes. E aí você, na internet, acha assim, não, fulano disse que jogar muito calcário é muito bom, ou jogar muito gesso é muito bom. E o cara vai lá, joga muito calcário, joga muito gesso e não tem o resultado esperado. Não tem o resultado esperado por causa de algumas situações como essa. Tem pouca base em superfície e joga gesso agrícola, acaba lixiviando. Então, tomar cuidado.
A resposta à gessagem vai ser diferente dependendo da cultura agrícola. Milho, eu tenho a tendência de ter bem mais resultado do que soja, mas soja eu posso ter resultado também em solo que tenha muito alumínio. Em ano um pouco mais seco, soja dá muito resultado também nessas condições. A recomendação de gessagem deve ser pautada no resultado da análise de solo. Por isso que eu trouxe números para vocês. Eu não gosto de falar uma coisa muito genérica, uma coisa que não pode ser aplicada. Eu trouxe alguns números de saturação por alumínio, saturação de bases, quando que isso justifica, para a gente tomar a nossa decisão. Beleza? E aí sim a gente consegue utilizar o produto correto, na época correta, na dose correta, e aí eu consigo ter o melhor resultado possível, gastar pouco e produzir muito, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Também comenta aqui abaixo o que você achou e, é claro, se você precisar do nosso serviço de consultoria agrícola, que a gente faça um acompanhamento individualizado para sua área, veja o que esteja precisando, se é gesso, se é calcário, se é micronutriente, qual que é o planejamento completinho, passo a passo, para você não ter dor de cabeça com isso. Aqui abaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para o nosso WhatsApp. E aí você pode ir ali no WhatsApp, conversar com a gente pode estar trabalhando junto, beleza? Forte abraço, até o nosso próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!